Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar com vocês uma nova playlist que eu estou chamando de Estudos de Caso. Em 2026 eu vou completar quase 30 anos de trabalho com crianças. Desses 30 anos, 20 anos foram como pastor de crianças e adolescentes. E é interessante que quando eu geralmente dou treinamento nas igrejas, é muito comum após o treinamento alguns pastores, os professores, vêm me pedir ajuda por algum caso que tenha acontecido na sua igreja e eles encontraram alguma dificuldade no trato desses casos. Foi por esse motivo que eu resolvi começar essa nova playlist, que eu estou dando o nome de Estudos de Caso. A proposta é compartilhar com vocês situações reais que eu vivi ao longo desse meu ministério, com o objetivo de ajudar vocês a refletir sobre as experiências semelhantes que vocês devem ter também e podem acontecer nas suas igrejas ou até mesmo na sua casa, você que é papai, mamãe. Então eu queria compartilhar com vocês esses estudos de caso. Lembrando, a proposta aqui não é que você vai repetir rigorosamente o que eu fiz lá naquela situação, mas que você possa ter elementos, subsídios, para tratar algum caso que esteja com você, ou na sua casa, ou na sua igreja, ou na escola, você como professor, ou no seu vizinho, ou na sua família. Então, a ideia é essa, é ajudar você a pensar um pouquinho mais sobre algumas situações. Então, nessa nova playlist, eu quero lhe dar a oportunidade também de fazer comentários, de fazer perguntas, esclarecer dúvidas. Então, a ideia é uma espécie de bate-papo, mesmo que a gente não vai estar presencialmente, tá? Mas eu quero deixar essa oportunidade para você, para que a gente possa ter esse momento de reflexão em situações que geralmente acontecem no nosso cotidiano, tá bom? Então, vamos começar com o nosso primeiro estudo de caso. No nosso primeiro estudo de caso, eu tenho uma criança, o nome dela é Pedro, ela tem 9 anos. Lembrando que esses nomes que eu vou dar para vocês são nomes fictícios, tá? Não são nomes reais. Exatamente para não ter nenhum perigo de alguém achar isso, isso aqui aconteceu com meu filho, só está expondo. Não. Aconteceram realmente os casos que eu vou citar para vocês, mas todos eles eu vou colocar nomes fictícios, tá bom? Então vamos lá, pensar um pouquinho no caso do Pedro. Pedro é uma criança muito inteligente, ele ficou muito atento durante toda aquela lição que a gente passou para ele, e logo após a lição ele fez uma decisão por Cristo. Ele chegou para a professora e disse: tia, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. E Pedro estava muito feliz naquele dia. Foi para casa todo radiante, todo feliz. Passados alguns dias, Pedro voltou na igreja e ele chegou para a tia e disse: tia, eu não quero mais ir para o céu. A tia achou estranho aquela pergunta dele e perguntou para ele: mas por que você não quer mais ir para o céu? Aí ele disse: tia, meus pais não querem ir para o céu. Eu também não quero ir para o céu, não. Você já passou por situações semelhantes a essa? Então eu quero colocar algumas perguntas para você refletir. A primeira pergunta é: essa criança realmente fez uma decisão por Cristo? A segunda pergunta é: será que a professora cometeu algum erro ao evangelizar essa criança? Qual foi o erro dela? A terceira é: como é que ajuda uma criança dessa? Como é que a gente pode ajudar o Pedro? Outra pergunta é: qual conselho você daria para essa professora? Com certeza ela ficou muito triste, né? E por último, existe diferença entre ir para o céu e aceitar a Jesus Cristo como Salvador? Eu vou te dar uma pausazinha de apenas 5 segundos. Eu vou deixar as perguntas aqui na tela. Você dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho e depois você dá sequência no vídeo que a gente vai responder a todas elas, tá bom? Vamos lá? Conseguiram responder a todas as perguntas? Muito bem, deixa eu ajudar vocês. Vamos lá pensar um pouquinho. Primeira coisa que eu quero lembrar para você é que conversão é algo muito pessoal. Então, Deus não nos deu o poder de identificarmos quem é crente e quem não é. Quando a pessoa se converte, não aparece uma mensagem aqui na testa dela:
ela é crente, essa pessoa é salva. Não, não aparece essa mensagem. Então, claro que através do testemunho dela, nós podemos identificar se é crente ou não. Mas mesmo através do testemunho, nós vemos pessoas que fazem coisas boas, pessoas que têm uma vida correta, mas dizem claramente que não aceitam Cristo como seu Salvador. Então não é algo muito fácil. Então não nos cabe julgar se a pessoa é crente ou não. Se ela for crente, ótimo, amém, a gente vai ajudá-la a ter uma vida cristã reta, uma vida cristã realmente condizente com a fé que ela abraçou. E se ela se identificar como uma pessoa não crente, vamos conversar com ela, vamos pregar a Cristo para ela, vamos mostrar a palavra de Deus para ela e tentar ajudá-la a aceitar Cristo como seu Salvador. Tá bom? O segundo ponto que eu quero pensar com vocês é sobre a frase ir para o céu. E aqui, nós que somos professores, que pregamos para as crianças, devemos ter muito cuidado no momento de evangelizarmos, perguntarmos para a criança: você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Por quê? Porque será muito comum as crianças dizerem que querem ir para o céu. Quem é que não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa pergunta. O ideal é no momento de perguntarmos para a criança após a lição, se ela entendeu a lição, se ela entendeu a mensagem, é perguntar para ela: quem quer pedir perdão pelos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador? Veja que o plano de salvação ficou bem restrito em uma frase onde contém os dois elementos principais para a salvação: perdão de pecados e aceitar Cristo no seu coração. Então, nessa pergunta bem simples, eu tenho o plano de salvação muito bem resumido. Em terceiro lugar, eu quero voltar lá para o assunto do Pedro, a criança da nossa história. Será que a gente poderia fazer algo diferente para ajudar o Pedro? Claro que a abordagem agora vai ser diferente. Esqueça a questão de céu. Ela entendeu muito bem que aceitar a Cristo era ir para o céu, mas agora a gente vai pensar em outros aspectos da evangelização. Devemos pensar, por exemplo, sobre o amor de Cristo. Fale para essa criança sobre o amor de Cristo, o quanto Cristo ama essa criança e o quanto Cristo quer ter um relacionamento com ela. Fale um pouquinho sobre perdão de pecados, agora de uma forma diferente, lembrando para ela que quando nós fazemos coisas erradas, Cristo se entristece. Podemos alegrar Cristo quando pedimos perdão pelos nossos pecados. Fale da transformação ocorrida quando a pessoa aceita Cristo como Salvador. Acredito que todos esses pontos, se bem tratados com a criança, vão facilitar o melhor entendimento dela com relação à salvação em Cristo, tá bom? E por último, lembre-se que o motivo dela não querer ir para o céu foi o quê? Os pais dela não queriam ir para o céu. Então, está na hora de você ensinar a essa criança como falar de Cristo para os seus pais. Peça para que ela fale aos seus pais o que ela sentiu quando ela aceitou Cristo como Salvador, o que mudou na vida dela. Então, falar de Cristo é simples, não é difícil, qualquer criança pode falar. Agora, nós precisamos ajudar as crianças para que elas possam evangelizar não só os pais delas, até mesmo outras crianças, até mesmo adultos. A criança pode sim, com a simplicidade dela, falar do amor de Deus, falar do sentimento, o que ela sente por Cristo. Nós precisamos ensinar as crianças a evangelizarem, tá bom? E por último, lembre-se de ter um tempo de oração com aquela criança. Não deixe ela sozinha. Ah, pronto, ela resolveu, ela não quer mais aceitar Cristo, então, não, peraí, vamos sentar, vamos orar, vamos pedir para que Cristo possa realmente nos dar um entendimento correto no nosso coração sobre aquilo que Ele quer para as nossas vidas. A criança precisa ser acolhida, a criança ela precisa de segurança e através da oração Cristo pode dar essa segurança para ela. Então tenha um tempo de oração com essa criança e, claro, depois coloque essa criança no seu caderninho de oração e fique orando constantemente por ela e perguntando para ela sobre o progresso, como é que está acontecendo as coisas que você falou com ela, se ela está entendendo como é que está a situação com os pais, para que ela possa se sentir acolhida, tá bom? Espero que tenha ajudado você e fique à vontade para fazer qualquer pergunta, comentário ou sugestão, tá bom? E até o próximo estudo de casa. Tchau!